Se você não começar, você não termina. Eu quero contar uma história aqui para vocês. Em 2020, eu tinha um Corsa 2011. Meu Corsa era muito bonito. E eu não tinha garagem para poder colocar o carro. Então meu carro ele ficava na calçada. Só que os vizinhos, não eram todos, mas alguns ficavam incomodados porque não porque o carro ficava na porta em si, mas ficava na calçada e às vezes aparelhando com o muro, né, dos vizinhos. E teve um dia que eu acordei e vi o carro todo arranhado. Falei, caramba. Decidi desfazer do carro, vender o carro, porque eu não tinha garagem e o lugar lá era ruim de estacionar pra caramba. Aí eu peguei esse dinheiro, que na época acho que foi 18 mil reais, e guardei esse dinheiro. E eu sempre fui um cara de muito de focar, né? Sempre manter o foco naquilo que eu queria. E eu peguei o valor e eu guardei. E eu trabalhava na época de CLT, carteira, né, assinada, e eu ia juntando, todo mês ia juntando um dinheiro. Juntar dinheiro era sagrado para mim. Tinha que todo mês colocar 500, 600. Às vezes, por incrível que pareça, eu queria fazer hora extra na empresa para pegar o dinheiro da hora extra e guardar mais do que aquilo que eu já guardava todo mês, né? Pegar o extra e guardar. Férias, guardar. E eu cheguei a um montante bem significativo. E eu me lembro, galera, que quando eu guardei esse dinheiro, veio a pandemia. E na pandemia as coisas estavam... tudo entrou em desespero, né? As coisas começaram a fechar, a pessoa começou a usar máscara, circulação de pessoas diminuiu, uma coisa terrível, né? E apareceu para mim a oportunidade desse terreno. Vi no Facebook, a pessoa vendendo, e era próximo da minha casa. Olha como é que são as coisas. E eu peguei e fiz uma oferta nesse terreno aqui. Um terreno que pela localidade aqui está avaliado, ou era avaliado em torno de uns 100 mil reais. E eu consegui pagar somente 35 mil reais. Eu dei 34 mil e depois eu dei mais 1.000 reais. E comprei o terreno. E do terreno, eu estava nessa empresa, eu tinha saído dessa empresa, eu peguei a rescisão e eu fiz a aplicação aqui. Decidi fazer 3 lojinhas para poder alugar. Eu fiz as 3 lojas, só que ainda não tinha... Eu tinha feito a estrutura, as portas da frente, colocado as portas da frente, que é aquelas portas de rolar, né? Só faltava fazer a divisória do meio. Veio um pastor que estava interessado em alugar o espaço. Ao invés de fazer 3 lojas, eu aluguei todo o espaço para fazer para o pastor fazer uma pequena igrejinha. Saiu o sol. Tomar um banho de sol agora. Então, pessoal, e eu aluguei esse imóvel para o pastor. Mas olha como é que são as coisas, né? De um problema, que deveria ser um problema, né? A questão do carro.
os vizinhos reclamando, vendi. E hoje eu tenho uma renda. Lógico, as coisas nunca é por acaso, né? Eu sempre tive essa vontade de ter imóveis de aluguel, principalmente kitnet. Só que meu primeiro imóvel de aluguel não foi kitnet, mas foi loja. E graças a Deus hoje rende um valor significativo para mim no quesito de aluguel. Eu tinha um carro, eu gostava do meu carro, só que o carro, por mais que eu gostasse dele, ele não me gerava renda. Ao contrário, eu tinha despesa de IPVA, eu tinha despesa com manutenção, eu tinha seguro, eu pagava seguro. Ou seja, financeiramente não era viável para mim. Então, galera, eu peguei, né, desfiz, houve essa oportunidade, comprei aqui o terreno, fiz a loja. Tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, se vocês verem, tá aqui embaixo aqui, ó, tem o telhadão. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Tem um telhadão aqui. Deixa eu pegar aqui e mostrar, ó. Então, esse é o telhadão aqui da loja. Então é isso. Tem coisas que acontecem na tua vida que você fala assim, meu Deus, muito obrigado. Então, pessoal, depois que eu fiz a loja, aluguei, comecei a render, começou a render um valor para mim, que é o valor do aluguel. Eu juntei mais dinheiro, comecei a juntar mais dinheiro com o valor do aluguel da loja e com o valor da onde eu trabalhava. Fiz mais 2 kitnet e aluguei as kitnets. Pessoal, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu fico parando aqui, refletindo, vale muito a pena. E agora eu estou fazendo essa casa em cima da loja. Você vê que é um ciclo, sabe? É um ciclo que é gostoso. Assim, você dá o ponto de partida, você iniciar, não é fácil. Você iniciar, você começar a investir, não é fácil. Te falar para vocês que não é. Mas depois, com o tempo, você percebe que as coisas favorecem a você quando você mantém o foco e mantém o propósito. De um imóvel, que na verdade deveriam ser 3, né? 3 lojas, aluguei todo o espaço, aluguei, depois fiz as kitnets, aluguei e agora estou fazendo essa casa, eu mesmo estou construindo com minhas próprias mãos, fazendo, e daqui a pouco está pronta e é mais um aluguel entrando na conta. E eu já tenho outros projetos também, né, que parecem ser difíceis, mas não é impossível. Mas eu vou persistir. Porque, pessoal, quando a gente quer, a gente consegue. Se você ficar esperando pelos outros, ou pela afirmação das pessoas, ou pelo apoio, você não vai ter de ninguém. É você por você. É você por você. Na maioria das vezes é você por você. Na vida, se você não focar em você e deixar de focar nas pessoas, se você não focar em você, em seus objetivos, nos seus ideais, e você focar nas pessoas, a sua vida vai ficar engessada. Você vai ficar parado. Você não vai produzir. Mas se você insistir, se você tiver um propósito, um foco, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Primeiro, você acredita em você e você coloca em prática. Tem muitas pessoas, às vezes, que só ficam na teoria, né? Eu trabalhei com um rapaz
E eu e ele começamos a juntar dinheiro junto. Olha como é que são as coisas, né? Esse rapaz, eu e ele, a gente, junto, que eu digo assim, ele começou a juntar, né? E eu também comecei a juntar. E cada um chegou na montante de 4 mil reais na época. Aí teve um certo dia que ele chegou no trabalho, ele falou assim: Bruno, eu fiz um investimento. Fiquei muito feliz. Eu falei: caraca, qual foi o investimento que você fez, cara? Ele: comprei um videogame. Eu olhei pra cara dele, eu não acreditei naquilo que ele tinha falado. Comprei um videogame porque eu passo às vezes muito tempo ocioso em casa e ficar com o dinheiro rendendo ali e não sei o que e tal, tal, tal. Eu falei assim: meu Deus do céu, cara, tu comprou um videogame? Enfim, ele comprou. Resumão da história. Pessoal, ele continua trabalhando de carteira assinada, continua nessa mesma empresa. Eu saí dessa empresa já há muito tempo. Eu vivo com as minhas rendas, né, de locação de imóvel. E você vê, hoje ele continua lá dependendo de empresa. Ah, Bruno, mas você depende de aluguel. Pois é, mas, por exemplo, um inquilino pagou, ele sai, outro entra e aluga e eu recebo do mesmo jeito. Então é isso, galera. É o resumo aqui do meu vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal. Dê o seu joinha. Tá bom, galera? Não deixa de se inscrever não, isso aí me ajuda muito. Aquele forte abraço e uma ótima semana para todos nós.